A gente não viu essa última parte aí, mas vamos a ela. 8h34, vou começar por aqui, tá? E vamos que vamos. Muito obrigado, Senhor. A gente está aqui de novo, juntos, e estamos debruçados sobre esse livro. Que ele seja edificante para nós todos, Pai. Nos ajuda na leitura, e mais do que isso, que o Teu Espírito Santo, através das páginas do livro e do que a gente tem compartilhado, que o Teu Espírito Santo nos traga à mente a nossa própria vida, o nosso dia a dia, e assim, Senhor, sejamos capazes de ser confrontados pela leitura, transformados por ela, e cada vez mais enxerguemos Tua graça, que a Tua palavra se manifestem, ó Deus, diante de nós, e os nossos olhos percebam, e assim a gente obtenha crescimento, maturidade na nossa vida cristã. Nos abençoa, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, o tolo e as sombras da caverna. A ideia de que para alcançar o entendimento é necessária uma libertação interior autêntica é bem antiga e pode ser, de certa forma, encontrada no livro 7 da República. Nele, Platão descreve Sócrates, dizendo ao jovem Glauco que para as pessoas alcançarem o entendimento, elas precisam ser primeiramente libertas. Bom, se eu não me engano, Sócrates é um filósofo que não deixa nada escrito. Platão fala algumas coisas dele, e ao que está aparecendo aqui, para que haja um entendimento, é necessária uma libertação. Aí ele vai citar o mito da caverna, ou a alegoria da caverna, né? Vocês todos entenderam essa alegoria da caverna aqui? Eu achei muito interessante, por causa da... Eu vou viajar um pouco aqui com vocês, tá? Por causa do julgamento do Bolsonaro e das mentes pensantes do possível golpe, que foi planejado, mas que, graças a Deus, não foi concluído, eu acabei clicando em muitas matérias, em muitos comentários, aí o algoritmo fica feliz e fica mandando coisa para mim, né? E aí eu vi um cidadão entrevistando pessoas no 7 de setembro, entrevistando pessoas no 7 de setembro, e tinha uma pessoa dizendo que uma coisa assim, completamente desconexa da realidade, sabe? Que todos os ministros do Supremo Tribunal, eles já tinham sido trocados por sósias e por clones, que nenhum deles ali eram, na verdade, os ministros originais. E tem, inclusive, uma narrativa de que o Lula já morreu e que esse candidato que está lá, ele é um dos 4, 5, 6 clones que alguém, algum movimento, alguma cabeça pensante, sabe, numa tal teoria da conspiração, usa. Então, manda esse clone aqui, manda esse clone lá, e a pessoa, ela falando isso com a maior naturalidade, sabe? Assim, acreditando piamente nisso aí. Eu não sei se isso é um estado de loucura ou se é um estado de tamanho aprisionamento nas trevas da caverna, que qualquer coisa que não sejam as sombras, e qualquer tentativa de se explicar a sombra, eu vou achar que é essa loucura aí, é clone,
que nada disso existe, né? Eu me vi muito no mito, porque nos meus anos de pastorado e de episcopado, na minha vida pregressa, eu, eu sei o que é essa perspectiva de você olhar o mundo ao seu redor, não pelos seus olhos, mas você olha o mundo ao redor através da sombra. As pessoas estão presas lá dentro e elas não veem o mundo exterior diretamente, né? Há um, há, um, há um impedimento ali, elas enxergam através da sombra, então, para elas, a sombra é a realidade que elas enxergam. E é muito interessante que, dentro de movimentos como seitas, e alguns movimentos neopentecostais, e a gente percebe isso bastante, que as pessoas estão submersas numa escuridão, e qualquer tentativa de você falar sobre o mundo exterior é sempre rechaçado, como se a única realidade possível fosse aquela sombra na qual a pessoa está vivendo. E esse mito ele é muito interessante, assim. Eu acho que os evangélicos deviam dar uma lida nele de vez em quando, né? Bom, deixa eu abrir aqui para algumas mãos que se levantaram. O movimento de libertação, ele é um movimento difícil. Eu acho que o Jonas fala disso. Eu não sei, acho que ele fala, né? Todo movimento de libertação é sempre um movimento difícil, porque você, apesar de toda a opressão, isso é muito louco, né? Apesar de toda a opressão, da escuridão, da limitação, você tem ali um certo conforto, né? Não é intencional, mas você tem ali uma certa sensação de segurança. E você se libertar disso e você sair para fora é um movimento que coloca você em contato com um mundo que você não controla, né? Difícil. Eu, eu, a minha experiência, Paula, nesse sentido, é que é assim, ó. Veja, nos meus. Eu vou conversar com vocês aqui abertamente, é o nosso clube do livro, né? O nosso clube do livro aqui. Mas veja só, eu vou contar para você a minha experiência de anos lá da minha vida pregressa. Eu sou um servo de Deus, Deus está comigo, então eu vou saltar muralhas, eu vou eu vou viver de glória em glória, eu vou conquistar a terra prometida, eu tenho a unção de Davi, eu tenho a unção de José, o administrador, a unção de Davi que derrota gigantes, eu tenho a unção de Davi que escreve salmos, eu tenho a unção de Abraão que sai da sua terra, eu olho para as estrelas, eu estou cercado por várias afirmações que me garantem controle desse mundo aqui. O diabo está debaixo do meu pé, o poder está sobre mim, Deus vai derrotar os meus inimigos. Então, de certa forma, eu percebo que eu vivo num mundo, numa pseudo-sensação de que todas as coisas estão ao meu controle. Eu tô, tudo isso aqui me é muito familiar e eu estou muito seguro aqui nessa, nessa biosfera aqui, né? E o movimento em que você sai dessa estrutura e você vai para fora e você vê a luz e você vê o mundo, ele te põe medo porque você está saindo de uma situação em que aparentemente você controla tudo para uma situação em que você não controla absolutamente nada porque a vida aqui fora está acontecendo. E esse é um movimento difícil. A minha experiência pessoal e foi a experiência de quando eu estava tendo uma crise de pânico, e eu, num movimento assim de fé, né, de crença, eu falei, eu vou
ler um salmo aqui, o Salmo 91, e eu vou repreender esse demônio. Então, Satanás, a mortandade que assola ao meio-dia, sai agora. E nesse movimento de repreender o Satanás, eu me vi perguntando assim, peraí, mas de onde é que está esse Satanás aí? Eu estou na minha casa, eu estou no meu quarto, eu tô repreendendo um Satanás que está onde? Aqui em casa ele não está, pô. Dentro de mim ele não está. Ele está onde, né? Que Satanás é esse que eu estou repreendendo? E num dado momento eu percebi que não era o Satanás, era eu mesmo. Mas como assim eu mesmo? Eu estou no controle, porque eu profetizo, eu declaro, eu tomo posse. Como é que pode ser eu se eu estou como é que eu estou tão descontrolado assim, se eu sempre aprendi que eu tenho o controle de tudo? Quando eu me vi, por exemplo, numa draga financeira, e o meu apartamento, eu estava perdendo o apartamento, e falei, meu, eu estou perdendo meu apartamento, eu estou com pânico, as coisas estão escorrendo dos meus dedos e eu não tenho como controlá-las, e todos os meus discursos religiosos que eu aprendi, e que deveriam ser necessários para que essas coisas de, deveriam ser suficientes para que essas coisas não acontecessem, porque eu vou prosperar sempre, eu vou vencer sempre o inimigo, e agora eu não estou prosperando, eu estou perdendo para a ansiedade, para o pânico, e as minhas profecias não resolvem mais, eu percebo que eu vivo num mundo que é uma caverna, que é uma ilusão, mas ainda assim, o mundo exterior ele é sombrio, porque eu ainda estou debaixo das prisões que me acorrentam. Não, a bênção está só aqui dentro, lá fora é o inimigo. Não, se eu sair daqui, eu vou sair da cobertura. Se eu sair daqui, Satanás vai me matar. Se eu sair daqui, o inimigo vai, o gafanhoto vai me devorar. Então, é esse misto em que eu estou perdendo o controle e, ao mesmo tempo, eu não quero sair, porque se eu sair, o inimigo vai me roubar. E é difícil você, em meio a essa grande tribulação, você pôr a cabeça para fora e respirar e perceber ao longo de uma semana, duas, três, que o tal devorador não veio, que existe vida, parece ter oxigênio fora do aquário, é a nossa música, né? E esse é um movimento traumático, e que você vive nessa, acho que eu vou ficar aqui dentro, porque aqui eu me sinto, estou sofrendo, mas estou mais seguro. Essa foi o meu movimento, né, para tentar sair daquela caverna lá. Mas é traumático, é doloroso, não é um movimento simples, porque você tem que desmontar todas as afirmações verdadeiras e fundantes da sua vida. Assim, coisas que fazem de você o que você é. Lutar contra essas coisas é lutar contra a sua própria vida, né? É você dizer, não, eu estou errado e lá fora está certo. E isso é sempre um movimento muito doloroso, né? Por isso que as pessoas mataram o cara que voltou, né? Quando o cara volta para a caverna dizendo que lá fora é melhor, os caras matam ele. Vão matar esse cara aí. Quando Jesus vem falar para eles que eles estavam numa escuridão e trevas, eles mataram Jesus. Vão matar. Quando Martin Luther King veio falar que eles estavam em trevas, eles mataram Martin Luther King. Eles vão matar, porque essa crise deu. Eu não quero, eu tenho essa dificuldade, né, de sair. Por isso que o autor, o Jonas aqui, ele vai falar que o cristianismo, ele concorda com o Platão a respeito do mito, mas discorda do Platão a respeito da libertação. Porque o Platão vai dizer que Sócrates dizia que para a libertação, o ser humano precisa de um movimento para dentro, né,
de autorreflexão, que a libertação estaria no próprio ser humano. E o cristianismo vai dizer que não, que a libertação não está no ser humano, está para fora dele. O ser humano precisa de uma força externa e mais poderosa do que ele para poder libertá-lo, tirar as vendas. Então aqui você tem duas ações, né? A ação do Espírito Santo e a ação da palavra de Deus. Sem essa libertação do Espírito e sem a palavra de Deus absorvida, não há libertação. E é tão incrível isso, vou dizer para vocês aqui, que nesses anos de Casa da Rocha, eu já fiz a leitura de textos bíblicos com as pessoas ao longo desses anos, e a pessoa diz assim: eu já tinha lido isso dezenas de vezes, mas eu nunca tinha entendido desse jeito. Porque até a nossa leitura do texto está encoberta pelas sombras da nossa ignorância. Eu preciso que o Espírito Santo lance luz para eu olhar e falar: meu, eu nunca tinha visto isso, eu já li tanto e não tinha entendido. Então, o cristianismo vai dizer que a gente carece dessa libertação, né? Dessa ação de Deus para nos libertar. E aqui é um movimento muito íntimo e pessoal, acho que de cada ser humano, numa relação de comunhão com Deus, né? É que esse processo vai acontecendo. Mas acho que alguém levantou a mão aqui mais. Não é interessante que Paulo... Olha aqui, esse exemplo é muito bacana, o Lindão. Primeiro a escama cai e ele enxerga. Depois que a escama cai e ele enxerga, ele sai pregando o evangelho. Mas Paulo sai pregando o evangelho citando qual Bíblia? A mesma que o mantinha na caverna. Isso é muito louco, não é? Ele não mudou de texto. E é incrível que ele prega o evangelho a partir dos profetas, dos salmos, de Moisés, ou seja, ele era escravo, ele estava numa sombra que só Deus para libertá-lo, para que ele conseguisse enxergar ali aquilo que ele era incapaz de enxergar na leitura escravizada em que ele estava, né? Muito doido. Perspectiva é uma possibilidade. Eu respondo para você assim: não sei. Eu não sei. Eu levei 6 anos, o 4, 10. Eu levei 4 anos, o Cris. O meu processo durou 4 anos. Não foi rápido. 4 anos de sofrimento. Paulo, a gente sabe que ele tem a visão, ele tem a visão aberta, né? Com as escamas caem. Depois ele se recolhe muitos anos para então começar o seu ministério. Mas enquanto você falava aqui, o Jonas não cita Paulo, né? A gente é que enveredou por esse caminho. Mas Paulo tinha um sofrimento, né? Que lá na frente ele vai dizer para Deus tirar o espinho na carne e Deus não tira, né? Alguma coisa do passado ainda era sofrimento na vida dele. Mas eu não sei se... Não sei, né? Pode ser que seja a questão do tempo ou não, mas eu acho que sempre é traumático. Seja rápido ou seja lento, eu acho que libertação é sempre uma coisa dolorida. Acho que nunca vai ser um movimento assim, sabe, de boas, tranquilo, natural, orgânico. Acho que é igual um parto, né, meu? É uma ruptura. Aliás, ele cita aqui alguma coisa de parto, não cita? O Jonas? Ele cita, deixa eu ver onde é que tá. Ele cita aqui. No que ele cita o parto? Aqui, ó. Há quem pense que Platão, por causa da condenação de Sócrates, tenha desacreditado a maiêutica socrática. A maiêutica é essa propriedade das parteiras, né? De você ajudar a tirar
nenê de dentro da mulher. O Sócrates entendia que o cara vai se autolibertar e que isso é um processo como um processo de um parto. Mas é um parto mesmo. Não uma autolibertação, mas uma libertação de Deus. Mas não deixa de ser uma força que arranca de nós a tolice, né? A ignorância, sempre. E eu vou te dizer, Cris, agora que você falou, me acendeu uma luz aqui. Recebi. Ó, nós evangélicos não gostamos de sofrer. E toda perspectiva de sofrimento para nós é sempre rechaçada. Porque paira no nosso imaginário que crente não sofre. Que a vida dele vai ser sempre bênção, sempre Deus abrindo portas, sempre as coisas dando certo. Então, para nós, sofrimento é uma coisa que não está no nosso horizonte. E se tiver, eu quero tirar, eu quero que Deus me livre, eu quero que Deus abrevie o tempo, eu quero que Deus me livre do deserto, seja lá o que for. E eu estou aqui para dizer que não há libertação sem deserto. Porque é o deserto que me leva, à confrontação, sabe? Ao questionamento. É o deserto que me faz olhar para... É o deserto. Aonde, aonde foi que eu estava... Eu estava lendo algum livro esses dias aqui, eu já nem sei qual era, mas falando sobre a questão da fé, que a fé e a esperança, elas quase que só são possíveis dentro de um universo de trauma, de dor, de luta, porque num ambiente de conforto não há sentido para a esperança. Que a esperança, que a fé, que o confronto das ideias, ele acontece. Foi no deserto que o diabo apresentou para Jesus posições discordantes da palavra. Ali naquele ambiente de fome, de sede, que o diabo vai tentar Jesus. Deus fala assim para Jesus, né? Tu és meu filho amado. Quando ele se batiza, Jesus acaba de se batizar e a voz do céu diz assim: esse é o meu filho amado. Aí Jesus sai do batismo. Eu estou pensando aqui só na questão do Jesus homem, tá? Vou fazer uma analogia aqui. Jesus sai do batismo assim: eu sou o filho amado de Deus. Quando ele sai do batismo, mano, o Espírito Santo já pega Jesus e joga ele no deserto. Quando ele vê, está no deserto. 40 dias e 40 noites. E quem aparece? O diabo. E o diabo fala o que para ele? Oh, você não é o filho de Deus? Olha que argumentação interessante. Porque se você fosse o filho de Deus, você não ia estar nesse deserto. Né? Mas que Deus ia deixar um filho amado passando por uma necessidade dessa, numa luta dessa? Você acha que Deus vai deixar os seus filhos assim? Nada. Essa contestação é muito interessante, porque ela vem de encontro ao nosso desejo humano evangélico. Não, quem é filho de Deus não passa por esses desertos. Então, você tem razão, seu diabo. Olha aqui, vou te falar, hein, ô Satanás. Você tem se mostrado uma pessoa muito coerente. As suas argumentações são muito interessantes. Mas Jesus vai dizer, para trás de mim, Satanás. Eu acho que o deserto é um lugar de formação para a gente, de confronto, de conhecimento, de aprendizado. Então, nós que seguimos a Cristo, que pegamos a nossa cruz, a gente não pode ter medo de aflição, de deserto, de dificuldade, de luta, porque esse é um campo fértil, né, para nossa formação, para nossa libertação. Pairava sobre... Mas Jó também é um caso interessante,
Porque os amigos de Jó estavam mergulhados numa teologia retributiva, né? A teologia retributiva é assim: faça o bem e Deus vai te ajudar. Faça o mal, Deus vai te castigar. Retributiva. O que você fizer vai ser retribuído. Então, os amigos de Jó, quando veem Jó na aflição, doente, filho morrendo, eles vão falar para Jó: Jó, você pecou. Confesse o teu pecado logo, cara, que Deus vai te abençoar. O que você fez? E Jó diz: pô, eu não pequei, não fiz nada errado. Então, para os amigos de Jó, isso era uma conta que não fechava, e para Jó também era uma conta que não fechava, porque o Jó vai falar com Deus, né? Ele não reclama, mas ele conversa com Deus e fala: não estou entendendo, né? Como é que pode eu estar numa situação dessa, se eu não fiz nada errado? Mas é só nessa situação que eu reflito. E aí lá no final o Jó vai dizer: Deus, eu te conhecia, mas era de ouvir falar. Ou seja, eu estava em trevas. Agora não, agora os meus olhos te veem. Agora eu saí para a luz, agora eu te conheço. Muito interessante. O que o Jonas está defendendo, agora voltando aqui para o livro, para a gente tentar entender essa tal da inteligência humilhada. Se eu for no caminho do Sócrates e do Platão, de que eu consigo me autolibertar, então, se eu consigo me libertar, então a minha razão ela é capaz de dar conta dessa situação e de me levar para fora da caverna. O que me lança naquela questão de algumas páginas atrás, a gente conversou sobre a autoabsorção narcisista. É aquela coisa de que eu acredito que a razão vai me salvar. E que a razão é a senhora de todas as coisas e que há poder nela para me tirar daqui. E aí o Jonas vai se distanciando desse conceito platônico socrático, para dizer exatamente isso aí, né? A gente não consegue se autolibertar, a razão não vai me libertar, mas eu também não quero matar a razão. Eu não estou decretando a morte do intelecto, do raciocínio, da reflexão. O que eu estou dizendo é que ela sozinha é incapaz de me libertar. Eu preciso de uma ação exterior. Então, o que o livro está propondo é que essa inteligência humilhada não é ausência de intelecto e só fé, e não é só intelecto sem fé, mas é um intelecto que se ajoelha e reconhece que sem Deus eu sou incapaz de sair da caverna e me deparar com a verdade eterna que está em Jesus Cristo. A inteligência humilhada é essa inteligência que se dobra diante do Espírito Santo de Deus para ser liberto. Até grifei aqui, ó. O cristão, portanto, não nega que o conhecimento da verdade liberta o tolo. Sim, liberta. Porém, afirma que antes de conhecer a verdade, o tolo precisa de uma libertação que não é fruto nem de uma reflexão sobre a verdade, muito menos de uma autorreflexão, mas sim de uma ação interna do espírito que, com efeito, liberta o tolo para o conhecimento da verdade. Então, há uma ação aqui de Deus na nossa vida, né? E o mais louco aqui, né? Deixa eu contar uma experiência para vocês. Eu fico enchendo o saco de vocês com as minhas experiências, né? Mas quando a gente saiu da Casa da Rocha, eu e o Zé fomos para um seminário de teologia, desculpa. Quando a gente saiu da Renascer, Faculdade de Teologia Metodista Livre. Acho que era faculdade, era a Metodista Livre, eles tinham uma faculdade de teologia, ficava do ladinho do metrô Santa Cruz, e eles tinham um curso EAD de 2 anos. E eu fui fazer o curso com o Zé. A gente estava no fim do curso, acho que faltava, sei lá, meses para a gente acabar. Mas a gente não acabou, a gente não concluiu. Nós dois saímos,
e nós fomos para o seminário Servo de Cristo. E lá nenhuma matéria foi validada, a gente teve que começar do zero tudo de novo. Mas olha que coisa interessante. Quando eu fiz o seminário lá, o metodista, ele foi confrontador para mim. Confrontador. Em muitos aspectos. E eu conversava com os... A gente conversava porque nós tínhamos reuniões pastorais toda semana. Os 7 amigos que saíram da Renascer e começaram a Casa da Rocha. Toda quarta-feira a gente sentava. Vários de nós fazendo teologia, ali era um espaço de muita conversa, de muita discussão, de muito confronto das nossas teologias passadas, das trevas, da caverna, né? E eu acabei me deparando com alguns amigos bispos que continuavam ainda lá, mas que tinham feito esse mesmo seminário. E mesmo tendo feito o seminário, eles continuavam confessando aquela mesma teologia deles. Como se eu tivesse estudado tudo aquilo lá, e ao estudar, pensado assim, não, mas o meu raciocínio aqui é que está certo, isso aqui está errado. Não, mas lá é que está certo, essa teologia aqui está equivocada. Ou seja, o fato dele ter estudado não explodiu a cabeça dele. Parece que só afirmou aquilo que ele já acreditava, porque é alguém que estuda não para ser confrontado, estuda para encontrar os erros que estão fora, como que se dentro aqui eu tivesse a consciência e a certeza de que não há erro, aqui a gente está certo. Então eu vou lendo as outras coisas, eu vou contestando o outro, mas não me permite ser contestado. Eu achei interessante porque ele fala isso aqui, ó. O seminário, a faculdade, ó, o seminário, a faculdade, o laboratório podem ser mais sombrios que o fundo de uma caverna. Deus não fala a teólogos, filósofos e cientistas. Deus fala a tolos perdidos em si mesmo. É uma tolice tremenda esperar dos seminários de teologia, das faculdades de filosofia ou dos laboratórios de ciência aquilo que somente o confronto com a voz de Deus pode dar. Isso aqui eu achei muito, muito, muito louco, assim. Porque, veja, posso falar mais bobagem, irmãos? Vocês me deixam? Posso? Posso falar mais bobagem. Tá gravando, né? Saco, tá gravando.